Nós já cumprimentamos, né, mas chegou mais alguma gente aí. Está todo mundo mascarado, né? Mas pela a fisionomia, as energias, tem muitos aqui que eu ainda conheço e lembro ainda. Porque tem muitos que parou de estudar devido a 1 ano e 6 meses, né? Que nós então cortamos o estudo, mas estão retornando. Inclusive aqueles que estudam com a gente, sexta-feira agora vão reiniciar o estudo do Livro dos Espíritos, que é a filosofia espírita. Então, convidado e intimado, viu, Wanda? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre virtudes, que é a virtude. Você também eu conheço, não sei de onde. Um avô e seu netinho, caminhando pelo quintal, ora se agachando aqui, ora acolá, em animada conversação, que não é uma cena muito comum nos dias atuais não, né, meus irmãos? Eu, garotinho de 4 anos de idade, aprendi a cultivar e a cuidar das plantas com exemplo de seu avô, que tinha tempo para o seu netinho, sempre que este o visitava. Era por isso que o pequeno Nicolas acariciava as mudinhas que havia plantado e dizia: quem planta colhe, né, vovô? Mas o avô não é habilidoso apenas no cultivo de plantas, não, porque é também hábil na arte de cultivar as virtudes. E entre uma conversa e outra, entre a carícia numa flor e uma erva daninha que arrancava, ele ia cultivando virtudes naquele coraçãozinho infantil e ensinando que para obter frutos saborosos e flores perfumadas é preciso cuidado, dedicação, atenção e conhecimento. E que acima de tudo é preciso semear, pois quem sem semeadura não há colheita. E o cuidado do pequeno Nicolas pelas plantas era fruto do ensinamento que recebeu desde pequenininho, pois nem sempre foi assim. Quando começou a engatinhar, suas mãozinhas eram ligeiras para arrancar tudo que via pela frente, como qualquer bebê que quer conhecer o mundo pela raiz. E se não tivesse por perto alguém que lhe ensinasse a respeitar a natureza, talvez até hoje seu comportamento fosse o mesmo. Como muitas crianças de sua idade, até os maiores. É o que acontece, né, meus grandes amigos e irmãos? Divaldo Pereira Franco narra que ele estava dando um seminário para a juventude em Paraná. E ele foi convidado pela uma família para que fosse dormir e ficar estagiado em suas casas. E ele aceitou. Na hora do lanche, à noite, depois da palestra, aí a mãe, a senhora, conversou: Sr. Divaldo, nós temos um filho. E ele é muito rebelde, não conversa conosco, que vive sempre preso dentro do quarto e não sai para nada. Eu queria que o senhor conversasse com o nosso filho, explicasse para ele o que estava havendo. Aí o Divaldo: pois não, minha irmã. E ela o levou ao quarto de seu filho, já um jovem dos seus 17 para 18 anos. Ele estava deitado, calado, e ele sentou do lado, e como Divaldo é um grande médium, em evidência, psicologia, psicografia e muito mais, como era o Chico Xavier, ele olhou para o rapaz
e falou assim: até quando você vai ficar usando drogas? Diz o Divaldo: agora eu vou apanhar. Que o rapaz levantou todo nervoso. Como é que o senhor sabe uma coisa dessa, o senhor não me conhece? Como é que o senhor pode dizer que eu uso drogas? Divaldo levantou, pegou pelo braço do rapaz, levantou da cama, pegou o colchão e virou. O que é isso aí, meu filho? Cheio de pacote de drogas. Aí o rapaz começou a chorar. E Divaldo, com toda a educação, respeita aquele jovem. O que acontece, meu filho? O que houve com você? Há quantos anos que você não vai à faculdade? Senhor, tem mais de 2, quase 3 anos que eu não frequento mais a faculdade. E eu minto para meus pais. Mas por que você faz isso? Senhor Divaldo, meus pais me dão tudo que eu quero, mas o principal nunca me deram, que é o carinho deles e o amor. Assim, meus amados amigos e irmãos, hoje, como acontece os familiares, onde é que está as virtudes que os pais dão para os seus filhos? A maioria hoje é criado com babás. Eu não sei se vocês já presenciaram, pessoa até babá sendo presa por bater e tudo nas crianças, sem um carinho, que só pensa nas coisas materiais. Mãe trabalhando, pai trabalhando, fica para babá o dia todo, dá de tudo que eles querem. Coisas materiais, brinquedos, coisa de luxo, mas é a virtude. E o respeito, e o carinho, a responsabilidade de um pai e de uma mãe. Provado hoje, meus irmãos, o maior índice de suicídio e aborto é da mocidade. Antigamente era na Suécia e Suíça, hoje é no Brasil. Importante, meus amigos, é observar que as melhores e mais sólidas lições as crianças aprendem no dia a dia, com exemplos que observam nos adultos. E mais pela observação nos atos de que pelos conselhos que os pequenos vão formando seus caracteres. Se a criança cresce em meio ao desleixo, ao descuido, às mentiras, ao desrespeito, vendo os adultos se agredindo mutuamente, ela aprenderá essas lições. O pai chega perto do seu filho e fala: meu filho, o dia que você mentir, você vai apanhar e muito. A campainha toca. O pai olha para o filho: ô meu filho, se for cobrador, fala que o papai não está aqui não. Como todo bom jardineiro, meus amigos, os educadores devem ser bons cultivadores de valores e de virtude. Se você mentir, você vai apanhar, mas ele pode mentir. Por que o senhor vai me bater se o senhor está mentindo? Deve observar, meus queridos amigos, com cuidado, as tendências dos filhos e procurar semear na alma infantil a semente das virtudes. E ao mesmo tempo, deve preservá-la das ervas daninhas, das pragas, da seca e das enchentes, sem esquecer jamais o adubo do amor, o respeito.
Dr. André Lúcio, presidente do Hospital André Luiz, em Belo Horizonte. Ele já esteve aqui. Nós conhecemos também pessoalmente, porque ele frequenta todo ano a Semana Espírita em Vitória da Conquista na Bahia, e nós participamos mais de 15 anos. Não estou indo agora porque nós mudamos de Patinga para cá e ficou muito difícil. Ele narra que tem 3 filhos. E o caçula não queria ir de jeito com ele, de jeito nenhum, para ir para a evangelização. Ele levantava de manhã nos domingos, vai arrumar meu filho para você ir para a casa espírita, vamos para a evangelização. Não vou não, não quer saber disso não. Você vai. E eu vou com você. Enquanto você for de menor, e eu responsável pelo seu pai, você irá sim. Queira ou não, e eu estarei do seu lado. E diz ele, entre os 3 filhos, hoje, em Belo Horizonte, um dos maiores trabalhadores da seara espírita. E de todas as ervas más, meus amigos, as mais perigosas são então o quê? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, pois são os que dão origem a todas elas, nossas viciações morais e físicas. Por isso, é importante a importância dos cuidados desde cedo. E para se ter êxito nessa missão de jardineiro de almas, é preciso atenção, dedicação, persistência e determinação. A senhora chega perto de Raul Teixeira. Raul, quando eu começo a educar meu filhinho, Raul? Quantos anos o filho da senhora tem? Está com 1 ano e 8 meses. Oh, minha irmã, a senhora já perdeu 1 ano e 8 meses de educação. Nós temos que educar os filhos até dentro do útero da mãe. Porque o espírito, ele está ligado ao corpo e está sentindo tudo o que a mãe está procedendo, o pai, que acontece na família, ele sente aquilo tudo. Aonde quando renasce, vem muito chorando, muitos problemas, muitas vezes até com raiva da mãe ou raiva do pai. Porque eles gravam aquilo que está ouvindo. E o campo espiritual, meus irmãos, exige sempre o empenho do amor do jardineiro, para que possa então produzir bons resultados. E o empenho do amor muitas vezes exige alta dose de renúncia e de coragem. Coragem de renunciar aos próprios vícios para dar exemplos dignos de ser seguidos. E a geração hoje, então, são chamadas de crianças índigos. Observamos a criança de 2, 3 anos, o show que dá. E nós, da nossa época, Francisco, nós é o mais jovem daqui, a gente acordava, nascia com o olho fechadinho, até lá 1 ano, quando chegava a visita a gente corria por debaixo da saia da mamãe ou debaixo da cama. E hoje, gente, menino de 2, 3 anos dá um show. Mentira? Hein, gente? É verdade. Que é chamado de crianças índigo. Espíritos completamente evoluídos na inteligência, mas na parte moral precisa da educação dos pais. Caso contrário, pode tender tanto para o bem quanto para o mal. Então, os jardins da alma infantil são férteis e receptivos aos ensinamentos que percebe nas ações dos adultos. Por essa razão, vale a pena dedicar tempo no cultivo das virtudes,
antes que a semente das ervas daninhas sejam ali jogadas, nascem e abafam a toda a semente. Virtude, meus amigos, é uma disposição estável, em ordem de praticar o bem, revela mais do que uma simples potencialidade, é uma aptidão para uma determinada ação boa, trata-se de uma verdadeira inclinação. E para o Espírito Emmanuel, está lá no livro O Consolador, na questão 253, a virtude é sempre sublime e morredora aquisição do Espírito nas estradas da vida. Incorporada eternamente aos seus valores, conquistado pelo trabalho no esforço próprio, chama-se virtude. Todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. É o exercício da vontade, que inclina o homem à prática de operações honestas, tendentes para a prática do bem. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem poderá sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E os espíritos benfeitores respondem que sim. E algumas vezes, por fracos esforços, é a vontade que lhe falta. E encerra a resposta com o seguinte comentário: quão poucos dentre vós faz o esforço. Amanhã eu vou olhar isso, eu vou procurar mudar. Será que amanhã não será tarde demais, não? Quando eu aposentar, aí eu vou passar a estudar lá na Casa Espírita Jesus de Nazaré. Será que ele vai chegar a aposentar? E quando aposenta? Eu trabalhei demais, estou cansado. Eu vou deixar para outros dias, que agora eu vou aproveitar ali o botequinho ali, tomar uma cervejinha com os amigos. Quando desencarnam, aí vem o arrependimento, vem o sofrimento, tendo reencarnações, que chama lei de causa e efeito, meus amigos. Ontem é passado, amanhã pertence a Deus. O maior tesouro que tem é o agora, é o hoje. Por que deixar para amanhã? Será que alguém de nós aqui não podemos desencarnar amanhã, não? Hein? Eu li um negócio essa semana, o amanhã não existe, porque quando chega amanhã é hoje. Amanhã é hoje. Vamos pensar nisso. O que nós estamos plantando na nossa vida? Porque sabemos o que é virtude e o que é vício. Mas como saber se nós estamos sendo virtuosos? O homem de bem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui no serviço que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que eleva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros, antes de tratar dos seus.
O egoísta, meus irmãos, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem, ele é bom, ele é humano, ele é benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. E todos nós somos todos irmãos. Porque nós temos só um Pai, que é Deus. Nós temos os pais, carnal, sanguíneo, mas quem nos criou, lá do princípio inteligente, é o nosso Criador. E ficamos com preconceitos de raça, de cor, de religiões, e etc, etc. E o homem de bem respeita, nos outros todas as convicções sinceras, e não lança a reprovação aos que não pensam como ele. É a virtude que ele aprendeu, é o respeito, é amar o próximo como eu vos amei, palavras de Jesus. E em toda circunstância, meus amigos, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho, com seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar. Falta o dever do amor para com o próximo e não merece a clemência do Senhor. E quando nós apontamos o dedo para alguém, ó fulano, tem 3 virados para nós. E esse aqui é Deus que está vendo tudo. O homem de bem não tem ódio e nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Perdoai os vossos inimigos, palavra de Jesus. Mas se nós for olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, palavra do Espírito de verdade, como muitos que pregam, ah lá, ele falou que perdoa fulano, mas não quer nem olhar para o fulano. Falta de conhecimento, porque nós ainda não estamos preparados. Será que eu estou preparado? Alguém me ofendeu, ou fez um grave coisa com a minha família, eu vou abraçá-lo, eu vou convidar para ir almoçar? Nós não estamos preparados para isso. Não é isso que Jesus quis dizer, não. É não desejar ódio, não ter raiva, é orar para aquele irmão. E se amanhã algum dia precisar de nós, é nós ajudar. Porque Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Doutrina espírita, casa espírita, é para os doentes, os necessitados, doentes do espírito. Que a doença carnal é do tratamento dos médicos. Não podemos fazer confusão. O homem de bem, meus amigos, não se compraz em procurar os defeitos dos outros, e nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem, que pode atenuar o mal. Olha lá fulano, ó, fica esperto com ele. Quando nós apontamos, nossos erros é 1000 vezes pior, talvez, daquele irmão. Sem virtude nenhuma. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las.
todos os seus esforços tende a permitir dizer amanhã, que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera? Gente, hoje eu sou muito melhor do que ontem, graças a Deus. Ajuda-me a continuar evoluindo, para que na próxima encarnação eu serei muito melhor do que esta. O homem de bem não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos, às expensas dos outros, pelo contrário, ele aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Onde está o maior tesouro que o Pai nos deu? Dentro de cada um de nós. É o tesouro que a traça não corrói, o ladrão não rouba. Nós temos que passar a viver, o ser e não o ter. O que eu tenho hoje, eu posso perder tudo amanhã. Que o homem de bem não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Nós estamos repetindo. Lá em Patinga, onde nós morávamos, quando eu vim para cá, tem 5 anos que eu moro aqui. Tinha até um conhecido nosso, nós somos formados em metalurgia, trabalhava na Uzi Minas, metalurgia. E ele, a vida dele, ele tinha uma esposa e 2 filhos. Ele queria construir uma mansão para ele viver. Que lá, a Uzi Minas, naquela época, construía os bairros e as casas, a gente comprava e pagava as suas prestações. Então, o objetivo dele era construir uma mansão. E foi 10, 15 anos, os filhos foram crescendo, ficando todos jovens. E naquele período, ele nunca tinha saído com o filho e com a esposa, teve problema familiar por causa disso, que o objetivo dele era construir a mansão. Aí um belo dia ele terminou, está lá. Hoje tem gente, porque não tinha nem parede, ficou lá. Aquela é uma casa muito bonita. Aí chegou perto da esposa, saiu de férias, assim, agora sim, agora nós vamos viajar, nós vamos lá para Guarapari. Arrumou a mala de férias, ele, os 2 filhos e a esposa. Quando chegou perto de Caratinga, não sei se vocês conhecem, ouviu falar, né? Houve um acidente, um obelisco, desencarnou todos os 4. E notícia nós tivemos depois de reunião mediúnica, a tristeza desse amigo, aquela angústia, que é agarrado à matéria. E ficou fechado lá muitos anos naquela mansão. E quantos não faz isso, né, meus irmãos? Quantos? O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos. Porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e o que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá lhe dar, é pô-los ao serviço da satisfação das suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-se com bondade e com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa a sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para o esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a posição subalterna. E o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça,
a lei do amor e da caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros lhe fizessem. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Ele tem fé no futuro. E por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Porque é o ser e não o ter. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são prova e expiações. E as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco quanto o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus também fossem respeitados. É indispensável, meus queridos amigos e irmãos, a prática das virtudes. Porque só assim, através da nossa virtude, da nossa elevação moral, da nossa transformação espiritual, com certeza, nós teremos uma vida melhor. E seremos muito mais felizes amanhã do que somos hoje, e hoje que já fomos ontem. E o beneficiário do bem somos nós mesmos. Porque quem desenvolver suas virtudes pode encontrar os reinos de Deus. Assim, meus queridos amigos e irmãos, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará o outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão mais chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos o pensamento de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz divina, da luz eterna, e que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Está lá no livro Pão Nosso, Emmanuel Chico Xavier. É assim, meus amados amigos e irmãos. Triste fico
quando alguém me ofende. Mas, com certeza, eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Palavras de Francisco Cante Xavier. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos e vamos limparmos para sermos virtuosos. Que a paz do Cristo esteja com todos nós.